Glória a Deus. Hoje nós vamos falar sobre a viúva de Sarepta, né? Alguém já ouviu falar sobre a viúva de Sarepta? Já conhece a história? Não ouvi. Então, a viúva de Sarepta, ela foi uma mulher muito hospitaleira, e ela tem muitas lições que a gente pode aprender com ela. Vamos abrir nossas Bíblias em 1 Reis 17, 9. Aí, cada versículozinho que a gente for lendo, a gente vai comentando, tá? Vem como em Pentecoste. Essa é uma história de uma mulher que, por sua hospitalidade a Elias, o profeta de Deus, Agora sim, já lembrei quem é. Não ela sabia do viu a nome sua dela. tristeza se transformar em alegria. Vocês lembram da última história que a Maria falou, né? Que o Elias ele estava, né? Correndo de Jezebel, que ele ficou até mesmo depressivo, ele entrou numa caverna, não queria sair, ele foi alimentado pelos corvos. Um profeta, imagina aí, um cara que fazia a chuva parar, ou que fazia chover, né? Que fazia milagres e maravilhas, mas ele teve o seu momento, né? Aquele momento de introspecção, mas aquele momento de que era só ele e Deus mesmo, e ele ficou abatido, né? Ele se sentiu depressivo e ele quis sair, ele quis ficar solitário em algum lugar, ele foi para uma caverna e ali o Senhor o alimentou, né? O Senhor mandou anjos alimentar o Elias, mandou até corvos, né? Corvos ir alimentar ele, de tão longe que ele estava em cavernas, para você ter ideia. Então, essa história, ela fala de Elias e da viúva de Sarepta. Em sua palavra, Deus algumas vezes indica claramente os nomes e os antecedentes de algumas pessoas sobre as quais lemos, mas em outros casos, como o desta mulher, nada se falou sobre seu nome. Sem dúvida, a sua fé e as suas ações estão registradas porque Deus sabia que nós precisávamos dessas lições. Então Deus havia dito ao seu povo, né, se eles lhes obedecessem, ele os abençoaria. Deus havia dito ao seu povo que se lhes obedecesse, ele os abençoaria. E se eles falhassem em obedecê-lo, ele retiraria a sua bênção. E uma bênção que ele poderia negar seria a chuva para as suas colheitas. Imagine ficar sem chuva, né? As colheitas iriam se perder todas, né? Então, durante o reinado do rei Acabe, como a gente já iniciou a história aí, falando de Elias, a rainha Jezabel, os reis mais perversos que Israel já teve. E a condição espiritual dessa terrível nação, Elias, o profeta de Deus, se apresentou perante o rei e lhe disse que não choveria até que ele voltasse a lhe falar. E a fome se espalhou sobre aquela terra. E Elias fugiu e se escondeu, como Deus lhe ordenara. Foi aquele momento que eu falei para vocês, né? Que Elias também, ele saiu, né? Ele quis ficar sozinho e ele foi alimentado por corvos. O Senhor enviou anjos, né, para alimentar, porque ele saiu da presença da rainha Jezabel. Ele quis fugir mesmo. Então Deus, ele proveu milagrosamente para Elias ao enviá-lo um riacho oculto, que eventualmente se secou. E então Deus disse ao profeta para dirigir-se a Sarepta, uma cidade estrangeira do mar Mediterrâneo, onde uma viúva cuidaria dele. Então essa história está narrada lá no livro de 1 Reis 17, 9. Vamos ler lá? Pode ler quem achou.
1 Reis 17:9. Alguém encontrou? Ok, encontrei. Eu acho. Ai, não. Apronta-te e vai viver em Sarepta, cidade que pertence ao território de Sidom. Ordenei ali a uma viúva que te providencie teu sustento. Pronto, até aí. Então, nós vamos estudar hoje, né, a história da viúva de Sarepta. E a gente vai aprender 7 lições sobre ela. Primeiro, nesse versículo aí, 17:9, o que vocês acham que aconteceu ali, ó? Levanta-te e vai para Sarepta, que é de Sidom, e habita ali. Eis que eu ordenei ali uma viúva, uma mulher viúva que te sustente. Então, mesmo sem saber, essa mulher, ela já fazia parte do plano de Deus, né? Mesmo sem ela saber, porque Deus falou com ele assim, ó, levanta-te, vai para Sarepta, que é de Sidom, e ali eu ordenei a uma mulher viúva que te sustente. O texto diz, eu ordenei. Ou seja, Deus já havia determinado que a viúva de Sarepta sustentaria Elias. Mas como pode ser isso, né? Deus sabe de todas as coisas, como a gente sabe, né? Deus sabe de todas as coisas antes de conhecer e como conhece o nosso coração, né? E ele já sabia da atitude da viúva. Então é bom lembrar que isso não compromete, né, o livre-arbítrio dado por Deus, mas que apenas ele já sabe qual seria a decisão da viúva. Quem leu o 10? Pode ler, continuar o 10. Bom dia, Maria. Estamos estudando a viúva de Sarepta. Pode ler o 10, Med? Ele partiu em direção a Sarepta, e quando chegou à entrada da cidade, ali estava uma viúva apanhando lenha. Ele a chamou e lhe solicitou: traz-me, por favor, uma vasilha com um pouco de água para que eu possa saciar a minha sede. Só até o 10. Pronto. Então, essa viúva, ela estava apanhando lenha, né? E Deus, o que Deus falou? Que ela iria sustentar Elias, né? Então, qual é a lição que a gente aprende aqui com essa mulher? Que mesmo em meio a dificuldades, a viúva de Sarepta, ela continuava lutando. Então, pensando que seria a sua última refeição, a mulher viúva, ela poderia o quê? Estar desanimada, né? Ela poderia não fazer mais nada. No entanto, o que vemos na Bíblia é que o profeta Elias a encontrou apanhando lenha. Em outras palavras, ela estava lutando até o fim, com atitudes, né, guerreira. Ela era uma mãe guerreira. E ela ia fazer o que fosse preciso para alimentar ela e o filho dela. Então, ela não desistiu no primeiro obstáculo, né? Ela continuou lutando, enquanto ela teve força para isso. E essa é uma das atitudes, a segunda atitude dela é essa, que em meio às dificuldades, ela continuou lutando. Então, Deus se agrada, né, de pessoas esforçadas. E aí, continuando o 10 e o 11, fala, e ele a chamou e lhe disse, traze-me, peço-te um vaso com água para que eu beba. E ela foi lá buscar, né, e indo ela foi lá buscar esse vaso de água. E ele pediu o quê? Continua aí, irmã Média, por favor. O 10 e o 11. O 10 já li. Quer que eu repita? Repete, por favor. Ele partiu em direção a Sarepta, e quando chegou à entrada da cidade, estava ali uma viúva apanhando lenha. Ele a chamou e lhe solicitou: traz-me, por favor, uma vasilha com um pouco de água para que eu possa saciar a minha sede. Quando ela estava se retirando para buscar a água, ele a chamou uma vez mais e lhe pediu: por favor, traz-me também um pedaço de pão. Imagina, né? Ela só tinha um pouquinho de farinha e um pouquinho de azeite. E ele pediu justamente
o que ela foi fazer? Ela falou o quê? Que ela foi apanhar lenha, né? Porque ela só tinha esse pouquinho de farinha, esse pouquinho de azeite, ela ia fazer o pãozinho dela, ia comer com o filho e ia morrer. Mas ela foi generosa com o profeta de Deus, né? Ele pediu ela, traz um pouquinho de pão, e mesmo assim, ela foi lá e fez o pãozinho dela e trouxe para ele comer. Então, ela foi muito generosa, ela deu o que ela, a última farinha, ela deu para ele. Então, mesmo vivendo em um tempo de dificuldade, né? Um tempo de escassez de água, a viúva Sarepta, ela não negou a água para Elias. Ela mostrou essa generosidade e o quanto ela possuía um coração bom. Porque se ela fosse egoísta, ela jamais daria de beber para o profeta. Mas ela foi muito generosa, ela foi muito generosa. No 12 aí, eu vou ler aqui para adiantar. Porém ela disse, vive o Senhor teu Deus, que nem um bolo tenho, senão somente um punhado de farinha numa panela e um pouco de azeite numa botija. E vens aqui, apanheis 2 cavacos de lenha, e vou prepará-lo para mim e para o meu filho, para que comamos e morramos. Então, ela só tinha aquele bolinho, né? Ela só tinha aquele pouquinho de farinha na panela e um pouquinho de azeite na botija. Ela foi ali justamente buscar, né, lenha para poder preparar aquele bolinho, para ela e o filho comerem e ela morrer, né? Vou prepará-lo para mim e para o meu filho, para que comamos e morramos. Então, ela foi sincera com o profeta, né? Ela foi generosa, né? Porque estava faltando água, não existia, né? Não tinha água naquele lugar. E ela, mesmo assim, ela foi pegar água para o profeta. Mas ela nada encobriu, ela foi sincera, dizendo a verdade a Elias sobre a sua situação. Pode parecer óbvio, né? Mas se pensarmos que existem pessoas na condição da viúva que ainda permanecem orgulhosas e não admitem que estão na miséria. Mas essa mulher, ela não se envergonhou de expor sua situação, né? Ela foi sincera em falar do pouco que ela tinha em sua casa. Então, seja sincero, não se preocupe com o que as pessoas vão dizer, pois o que mais importa é a sua consciência com Deus. Ela foi sincera com o profeta. No 15 fala que ela foi e fez conforme a palavra de Elias. E assim comeu, ela, ele e a sua casa, por muitos dias. Olha que maravilha. Ela confiou na palavra de Deus, né? Ela foi lá, fez o bolinho, trouxe para ele comer. E o que ele falou? O profeta falou que era para ela fazer o bolinho e que essa farinha não iria se acabar. Não iria se acabar. E o azeite também não iria terminar. Deixa eu ler aqui o versículo que fala aqui. Só um minutinho. Essa história, gente, é maravilhosa, porque ela traz muitas lições para nós, né? De como que Deus, eles não... O pouco que a gente tem, a gente pode ajudar as outras pessoas, né? Na palavra de Deus até fala que se no pouco você foste fiel, né? Deus te colocará no muito. Eu acho que é assim o versículo, não lembro direito. Mas aqui, ó, no 18, a mulher reclamou a Elias. Que foi que eu te fiz, ó homem de Deus? Aqui, ó. O 15, ela foi e fez conforme Elias lhe disse. E aconteceu que a comida durou por muito tempo para Elias e para a mulher e para a sua família. Pois a farinha na vasilha não se acabou e o azeite na botija não se secou, conforme a palavra do Senhor proferida por Elias. E no 14 está falando aqui, ó, Elias falando, pois assim diz o Senhor, o Deus de Israel, a farinha na vasilha não se acabará e o azeite na botija não se secará, até o dia em que o Senhor fizer chover sobre a terra. Então ela confiou na palavra do profeta, né? Ela foi e fez conforme a palavra de Elias. E assim comeu ela e comeu a sua casa por muitos dias. Então vocês lembram aí da primeira lição que a gente aprendeu com ela?
primeiro, ela fazia parte do plano de Deus, mesmo sem ela saber, né? Porque Deus falou para Elias o quê? Levanta-te, vai para Sarepta, e lá eu ordenei uma viúva para que te sustente. Ela não sabia que ela fazia parte do plano de Deus. Mas ele ordenou e Deus já havia determinado no coração dela que ela iria sustentar Elias. O 2. Mesmo em dificuldades, a viúva de Sarepta, ela continuava lutando. Ela sabia que ela só tinha um punhado de farinha e um pouquinho de azeite na botija, mas mesmo assim, ela continuou lutando. Ela não ficou ali esperando a morte. Ela correu atrás, né? Ela foi à luta. Ela foi buscar lenha. Então, ela não estava parada, ela estava em movimento. Então, em outra palavra, né, ela estava lutando até o fim com a atitude de uma mãe guerreira, né? E 3, ela foi generosa com o profeta. Na hora que o profeta falou para ela trazer, né, um vaso de água para que ele bebesse, ela foi generosa com ele. Mesmo vivendo em um tempo de dificuldade, né, de escassez, ela não negou água para Elias. Ela mostrou a sua generosidade, né? E o coração bom que ela possuía, porque se ela fosse egoísta, ela não daria de beber água para ele. E o 4, ela foi sincera com o profeta, né? Ela expôs a situação dela. Ela falou que ela só tinha um pouquinho de farinha, que ela só tinha um pouquinho de azeite. Ela não negou que ela estava passando por uma situação difícil, né? Ela foi sincera. Ela expôs a situação dela, porque ela só tinha aquilo na casa dela. E o 5 é que ela confiou na palavra do profeta. Ele pediu para ela trazer a comida, né, trazer o bolo, e ela foi e fez. E conforme a palavra de Elias, ela comeu, e a sua casa comeu também por muitos dias. Então ela confiou na palavra do profeta. 6. No momento difícil, a viúva de Sarepta também buscou ajuda. Eu vou ler aqui para vocês verem. Então ela foi, né, fez conforme a palavra de Elias, e comeu ele e sua casa por muitos dias. Pense se fosse você no lugar dessa viúva. Teria coragem de dar sua última refeição, sua e de seu filho, para alguém dizendo ser profeta? Pois foi isso que a viúva fez. Ela acreditou na palavra do profeta Elias e ela aproveitou essa oportunidade dada por Deus. E o que aconteceu depois? Ela e o filho morreram de fome? Não. A Bíblia diz, e assim comeu ela e ele e a sua casa por muitos dias. Então, imagina se ela não tivesse dado crédito na palavra de Elias. O que seria dessa mulher? O que seria dessa viúva, né? Ela comeria aquele alimento com seu filho e depois ela morreria. Mas como ela acreditou no homem de Deus, ela alimentou primeiro o profeta. E como resultado da sua obediência, ela comeu e a sua casa comeu por muitos dias. E da panela a farinha não se acabou, e da botija o azeite não faltou, conforme a palavra do Senhor, que ele falara pelo ministério de Elias. Então, no momento difícil, a viúva de Sarepta, ela buscou a ajuda certa. Vamos ler aí o próximo versículo. Eu vou ler aqui. Então ela disse a Elias: que tenho eu contigo, homem de Deus? Embora pareça estar questionando Elias, a viúva de Sarepta, ela entendeu que seria ele a melhor pessoa para lhe socorrer naquele momento. Vamos ler o 17. Algum tempo depois, o filho da mulher, dona da casa, ficou doente e foi piorando e finalmente parou de respirar. E a mulher reclamou a Elias: que foi que eu te fiz, homem de Deus? Vieste para me lembrar do meu pecado e matar o meu filho? Dei-me o seu filho, respondeu Elias. Então ele o apanhou dos braços e levou para o quarto de cima onde estava hospedado e o pôs na cama. E então clamou ao Senhor: ó Senhor Deus, o Senhor me trouxe, o Senhor, trouxeste também desgraça sobre esta viúva com quem estou hospedado,
fazendo morrer o seu filho? Então ele se deitou sobre o menino 3 vezes e clamou ao Senhor: Ó Senhor meu Deus, faz-me voltar à vida este menino. E o Senhor ouviu o clamor de Elias e a vida voltou ao menino. E ele viveu. Então Elias levou o menino para baixo, entregou à mãe e disse: Veja, seu filho está vivo. Então a mulher disse a Elias: Agora eu sei que tu és um homem de Deus e que a palavra do Senhor, vinda da tua boca, é a verdade. Que maravilha, né? Ela reconheceu o homem de Deus, né? A mulher disse: Nisto eu conheço agora que tu és um homem de Deus. Deus ainda usa pessoas para realizar seus planos aqui na terra. E nós devemos reconhecer aqueles que Deus usa. No momento difícil, essa viúva ela buscou a ajuda certa, né? Deus enviou uma pessoa para a casa dela para poder suprir as necessidades dela daquele momento. Mas ela chegou até a falar, né? Com ele: Que tenho eu contigo, homem de Deus? Você veio para minha casa para me trazer, né? Para que meu filho morra. Embora ela pareça estar questionando Elias, né? Mas a viúva de Sarepta, ela entendeu que seria ele a melhor pessoa para lhe socorrer naquele momento. Existem pessoas buscando ajuda em todo e qualquer lugar, mas nem todos estão preparados para ajudar. Além disso, pessoas erradas podem até nos desanimar quando estamos enfrentando momentos difíceis. Portanto, busque pessoas preparadas, homens de Deus, com boas palavras e orientações para a sua vida. Reconheça quem é realmente, né? Como essa mulher fez, ela reconheceu o homem de Deus. E ela fez com que ela fez a fé dela, né? A fé dela no homem de Deus fez com que buscasse ajuda, a pessoa certa. Então foi essa a história de hoje, né? A necessidade dela foi suprida, ela passou por uma crise, né? Uma crise de fome na época, né? Era esse o cenário de fome, de água, não tinha água na cidade. Então, a provisão de Deus veio através da vida de Elias. Deus proveu, né, milagrosamente Elias ao enviá-lo, né, esse lugar. E a necessidade da viúva foi suprida, né? Quando o profeta ele encontrou essa viúva, ela estava, né, colhendo gravetos, né? Então ela foi sábia ao hospedar e alimentar o homem de Deus. Então a necessidade dela foi suprida. E aqui ela foi um exemplo também de mulher. Usando essa ilustração, Jesus ensinou que assim como a viúva estrangeira foi generosa com o profeta de Deus, ele também, Jesus, ele foi aceito na vida e no coração dos gentios, quando foi rejeitado pelo seu próprio povo. Então, também, essa ilustração da viúva aí aparece também lá no Novo Testamento, né? Quando Jesus ensinou que assim como a viúva foi generosa com o profeta, ele também, Jesus, ele foi aceito na vida e no coração dos gentios quando ele foi rejeitado pelo seu próprio povo. Pensamentos finais. A hospitalidade, ela é um ministério importante para as mulheres. O apóstolo Paulo, ele inclui a hospitalidade como parte das obrigações da igreja, em Romanos 12:13. Compartilhar as necessidades dos santos, praticar a hospitalidade. Paulo também inclui a hospitalidade como parte do estilo de vida de quem se qualifica como um pastor de igreja. Em 1 Timóteo 3,2 diz: É necessário, portanto, que o bispo seja irrepreensível, esposa de uma só mulher, temperante, sóbria, modesto, hospitaleiro e apto para ensinar. Então, a hospitalidade, ela é um dom. A hospitalidade abrir com amor cristão seu lar aos demais. Quando eu comecei a frequentar a igreja mesmo,
o pastor sempre falou sobre ser hospitaleira, né? Sobre hospedar anjos em casa, né? Porque às vezes você hospeda uma pessoa, mas você está hospedando anjos. Então, assim, na igreja sempre tinha reuniões, sempre tinha congressos, sempre vinha pessoas de fora. E o pastor distribuía esse povo pela igreja toda. E eu sempre gostei de hospedar, porque eu sempre gostei de servir. Então, hospitalidade, graças a Deus, eu tenho, porque eu sempre abri o meu lar, né? Para pessoas cristãs. E vinha pessoas aqui para casa, e tem um quarto aqui que serve, né, para hospedar. E já, às vezes vinha mulheres e dormia no colchão, mas assim, eu sempre estava apta a hospedar. Então, isso é uma qualidade do cristão, ministério. E a hospitalidade, ela não só beneficia a mulher que pratica, mas todos em sua casa são beneficiados. Em 1 Pedro diz, declara, sede mutuamente hospitaleiros, sem murmuração. Peça para Deus que mostre caminhos para abrir seu lar e usá-lo para a glória dele. Então, é muito bom quando você hospeda uma pessoa de Deus em sua casa. Aqui em casa mesmo, como eu te falei já, sempre hospedei pessoas. E às vezes vinham as mulheres do fogo aqui, e a gente ficava orando, cantando, louvando o Senhor, e era uma bênção. A gente tem bastante lembranças, né, dessa época. Então, meninas, hoje foi essa história dessa mulher. Deixa eu ver aqui o que eu. Tem aqui umas perguntinhas, uns tópicos para discussão, mas eu vou deixar vocês discutindo aí, porque já está no meu horário de sair, tá? Por que Elias foi para Sarepta? Para vocês mencionar também 3 maneiras em que a fé dessa viúva foi posta à prova e de que maneira ela foi beneficiada para demonstrar hospitalidade. Então, exemplifique também 3 maneiras de seguirmos o exemplo de hospitalidade daquela viúva. Podem comentar, né? Esses são os tópicos para vocês discutirem. E eu vou terminar por aqui, porque eu tenho que me organizar para me sair. Amém? Hoje foi essa mulher, né, essa sábia mulher, né, esse exemplo de mulher hospitaleira, né, que não tinha nada, mas que foi, né, foi usada, né, por Deus, mesmo sem ela ter nada. Ela não tinha nada, mas o pouco que ela tinha, ela serviu ao homem de Deus, né? Então ela foi hospitaleira. Ela foi uma ela foi uma mulher sábia, né? Ela passou por essa crise, mas a necessidade dela foi suprida, porque ela hospedou o homem de Deus em sua casa. Ela foi um exemplo de mulher para nós. Amém? Podem comentar. No final, você ora aí para mim, Cris, por favor? Bom dia.